Faz-se necessário agora aprofundar o tema dos limites do poder constituinte derivado. Os limites do poder constituinte derivado são classificados basicamente em formais, circunstanciais, temporais e materiais. Vejamos o que significa cada um desses limites. Limites formais são aqueles relativos às formalidades, aos procedimentos, ou seja, o poder constituinte derivado que atua modificando a Constituição, ele deve atuar segundo as formalidades pré-estabelecidas pelo poder constituinte originário. Limites circunstanciais. A ideia de limites circunstanciais se vincula ao fato de que, em certas circunstâncias, não pode haver modificação da Constituição. Ou seja, certos eventos inibem a atuação do poder constituinte derivado. Limites temporais. A expressão revela que se trata de limites quanto ao tempo, ou seja, durante certo tempo não pode haver alteração no texto constitucional. Limites materiais. Esses limites se referem às matérias, aos assuntos que o poder constituinte originário protege contra modificações ou, no caso brasileiro, contra supressões, contra eliminações. Na sequência, veremos no direito positivo estes limites, quando o Congresso Nacional atua como representante do poder constituinte derivado e não apenas como um órgão do poder legislativo. O poder constituinte derivado tem o seu desenho jurídico no artigo 60 da nossa Constituição Federal. Esse artigo 60 traz precisamente todo o conjunto de limites na atuação desse poder de reforma da Constituição. O artigo 60, logo no caput, traz um conjunto de limites formais ou de formalidades atinentes à iniciativa para alteração da Constituição. O que é que isso significa? A identificação das pessoas, das entidades, dos órgãos que podem propor legitimamente uma alteração na Constituição. Quem são essas autoridades? A resposta, como dito, está no caput do artigo 60 da nossa Constituição, que tem a seguinte redação: a Constituição poderá ser emendada mediante proposta de 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Significa o quê? Que alterações na Constituição só podem ser propostas por uma pluralidade de parlamentares. Não pode um único parlamentar propor uma alteração na Constituição. Ele pode até capitanear, porém precisa, para que haja o início da deliberação sobre a proposta que ele faz, que ele amealhe cumplicidade de 1/3 de seus pares. Se for um deputado, 1/3 dos deputados, pelo menos, tem que aderir à ideia da emenda constitucional que o parlamentar deseja propor, ou, se for um senador, 1/3 dos senadores. Também, a única autoridade que individualmente pode propor uma alteração na Constituição é o presidente da República, porque em nosso sistema ele é também o chefe de Estado. E como chefe de Estado, subtende-se que ele tem o anseio social, o sentimento social de regência da vida em coletividade. Então, o presidente da República é uma outra autoridade que pode propor uma alteração na Constituição brasileira. O outro legitimado a propor alteração na Constituição brasileira é o conjunto das assembleias legislativas do país. Mais da metade das assembleias legislativas das unidades da federação, se elas se manifestarem pela maioria relativa de seus membros,
esse conjunto de mais da metade das assembleias dos estados e também a Câmara Legislativa do Distrito Federal podem propor uma alteração na Constituição Federal. Então, essa é a formalidade no que concerne à iniciativa. Se, por exemplo, o presidente do Supremo Tribunal Federal ou todo o Pleno do Supremo Tribunal Federal fizer uma proposta de alteração na Constituição, essa proposta não pode tramitar, não obstante a grande respeitabilidade das autoridades que propõem, no caso das autoridades do Supremo, elas não podem, porque formalmente só quem pode propor são as autoridades aqui mencionadas. Um terço dos deputados, um terço dos senadores, o presidente da República e mais da metade das assembleias legislativas das unidades da Federação Brasileira. Outra formalidade está explicitada no parágrafo 2º do artigo 60, e é uma formalidade concernente à tramitação da proposta de modificação na Constituição, da proposta de emenda constitucional. Esse parágrafo 2º do artigo 60 estabelece que a proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiver em ambos 3/5 dos votos dos respectivos membros. Ou seja, cada uma dessas formalidades mencionadas nesse parágrafo 2º, atinentes à tramitação, devem ser respeitadas. Por exemplo, se ela for votada unanimemente em um turno, não dispensa o segundo turno. Se ela for aprovada unanimemente em uma votação, não se admite que na segunda votação haja uma compensação para, por exemplo, ser aprovada apenas por maioria simples. É necessário que essa ritualística, essa formalidade, esse conjunto de procedimentos seja respeitado sob pena de tornar inválida, inconstitucional por defeito formal a modificação encetada no texto constitucional. Uma outra limitação formal está relacionada à promulgação da emenda que alterou o texto da Constituição. Essa terceira formalidade está prevista no parágrafo 3º do artigo 60 da Constituição, escrito com as seguintes palavras: por mais respeitável que seja, por mais autoridade que tenha, se, por exemplo, o presidente da República se atrever a realizar esta tarefa de promulgar uma emenda constitucional, haverá aí uma inconstitucionalidade insanável por defeito de formalidade, por desrespeito às limitações formais de atuação do poder constituinte derivado. No que concerne às limitações circunstanciais, repetindo, aquelas circunstâncias que inibem a atuação do poder constituinte derivado para modificar a Constituição, elas estão previstas precisamente no parágrafo 1º do artigo 60 da Constituição Federal. Esse dispositivo diz que a Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio. A intervenção federal acontece quando os Estados-membros ou o Distrito Federal desrespeitam os chamados princípios sensíveis,
ou seja, aquele conjunto básico de regras da convivência no ambiente federal. Ou seja, nessa situação há a possibilidade de a União retirar a autonomia dos estados. No estado de defesa é quando há uma conturbação local ou danos em decorrência de efeitos da natureza. E o estado de sítio é quando o estado de defesa não funciona adequadamente ou quando há conturbação de nível nacional. Ou seja, essas três situações, intervenção federal, estado de defesa ou estado de sítio, elas exibem situação de anomalia em que há alteração dos ânimos. E quando há alteração dos ânimos, não é aconselhável se realizar modificação no texto que deve ser o mais estável do ordenamento jurídico, que é o texto constitucional. Então, nessas circunstâncias, atualmente são previstas essas três, mas poderiam ser outras, não pode haver alteração do texto constitucional, mesmo que as formalidades tenham todas sido respeitadas, essas alterações não podem ocorrer. Devo dizer que a grande maioria dos autores diz que não há limites temporais na atual Constituição brasileira. O que seriam esses limites temporais? Limites relativos a um certo lapso de tempo durante o qual não poderia haver modificação na Constituição. A Constituição de 1824, por exemplo, proibiu qualquer alteração em seu texto durante os primeiros 4 anos de sua vigência. Aí estava absolutamente clara a proibição de alteração em decorrência do lapso de tempo, de um certo lapso temporal que precisaria ser superado. Na Constituição brasileira, existe ou não? Como disse, vários autores entendem que não. Com a devida vênia, com a devida permissão, eu entendo que há uma centelha de limitação temporal prevista em nossa Constituição. E essa centelha de limitação temporal está desenhada no parágrafo 5º do artigo 60, que tem esta redação: a matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. O que é que isso significa? Um exemplo pode ser mais esclarecedor. Imaginemos que no mês de março seja votada uma proposta de emenda à Constituição para reduzir o mandato dos senadores de 8 para 6 anos. Essa proposta é rejeitada. Contudo, acontece algum evento social que amealha a cumplicidade da população para que essa ideia se torne realidade, ou seja, a diminuição do mandato dos senadores. E, novamente, se apresenta essa mesma proposta no mês de agosto. Essa proposta poderá ser votada, redução do mandato dos senadores de 8 para 6 anos? A resposta é não, porque tem essa proibição do artigo 5º que diz que a matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. A sessão legislativa é o período de funcionamento do Congresso Nacional durante um ano, ou seja, só no ano subsequente, a partir de 2 de fevereiro, é que essa proposta poderá ser votada. Então, há uma limitação temporal, é bem verdade, sem tempo fixo, porque vai depender do momento no qual ela foi rejeitada ou prejudicada numa certa sessão legislativa relativamente à subsequente, e também de uma circunstância, a circunstância de ter sido rejeitada ou de alguma forma prejudicada na sua votação durante a sessão precedente relativamente à outra na qual ela poderá ser novamente votada.
por fim, as limitações materiais. O que são essas limitações materiais? São as matérias, os assuntos constitucionalmente protegidos contra alterações. Muitas constituições proíbem alterações em certos assuntos. A Constituição brasileira, de fato, ela não proíbe alterações em certo núcleo de assuntos que ela considera essencial, mas ela proíbe a supressão da disciplina tal qual foi desenhada originalmente. Permite até alterações, desde que sejam alterações que melhorem a configuração dos bens jurídicos que ela considera essenciais. Essas matérias, esses assuntos particularmente protegidos pela Constituição Federal, estão escritos no parágrafo 4º do artigo 60, que tem a seguinte redação: não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Veja bem que esses assuntos eles não podem sofrer a supressão do texto constitucional. Repito, eles podem até ser redesenhados e até serem ampliados. Por exemplo, a emenda constitucional número 45 ampliou o rol de direitos e garantias individuais previstos no artigo 5º da Constituição. Previu, nesse sentido, a celeridade processual, o direito à celeridade processual como um direito individual de natureza fundamental. Então, essas limitações materiais exibem que não pode haver supressão da forma federativa. O Brasil se tornar um Estado unitário, isso não é possível. Não pode haver a supressão do voto direto, secreto, universal e periódico. Não pode haver a confusão dos poderes, ou seja, não pode se suprimir a separação dos poderes. E também não pode se abolir o conjunto ou individualmente os direitos individuais. É necessário se mencionar que alterações na Constituição que atentem contra esses valores dificilmente são produzidas de uma maneira afrontosa, ou seja, dificilmente alguém vai propor uma emenda constitucional para suprimir um inciso do artigo 5º, porque ele saberá que essa supressão não será sequer objeto de deliberação. Tomemos um exemplo prático. No artigo 5º há a previsão de que não haverá pena de caráter perpétuo. Obviamente, aqueles que são contrários a essa prescrição, tendo a oportunidade de propor a sua alteração, não vão apresentar uma proposta de emenda constitucional dizendo que fica abolido o inciso respectivo que proíbe a pena de caráter perpétuo. Essas pessoas vão propor uma alteração na redação no sentido de, por exemplo, estabelecer que o inciso tal do artigo 5º passa a ter a seguinte redação: não haverá pena de prisão superior a 200 anos de reclusão. Ora, isso seria afrontar de uma forma subterrânea, subreptícia, esse comando constitucional que proíbe a adoção de penas de caráter perpétuo, sendo isso, essa proibição, um direito fundamental individual, ou seja, nenhum indivíduo pode ser preso de forma eterna, nem cumprir uma pena de forma eterna. Daí a necessidade de o jurista não apenas decorar quais são as limitações materiais,
mas essencialmente entender a substância de cada uma delas, porque ao entender a substância de cada uma delas, passa a ser, como diz Peter Heberle, um protetor da Constituição, o cidadão que protege a Constituição. Essas limitações materiais que acabei de mencionar, relativas à forma federativa de Estado, voto direto, secreto, universal e periódico, separação dos poderes, direitos e garantias individuais, elas são chamadas limitações materiais explícitas, porque basta uma leitura do texto constitucional para localizarmos essas limitações, essas proibições de supressão desses bens jurídicos do texto constitucional. Porém, é pacífico na doutrina que, ao lado das limitações materiais explícitas, há também um conjunto de limitações materiais implícitas, ou seja, algumas limitações que não estão escritas, mas que existem precisamente para proteger o texto constitucional. Aprofundemos agora o tema das limitações implícitas à atuação do poder constituinte derivado. O que são essas limitações implícitas? Como a expressão revela, são aquelas limitações que, mesmo não estando escritas, existem por força da própria lógica do sistema de proteção dos valores essenciais estabelecidos pelo Constituinte. Ou seja, além das limitações expressas, há outras que, mesmo não estando com esse status de expressa, existem porque, sem as mesmas, as expressas tornam-se inócuas. Imaginemos um exemplo que pode ser esclarecedor. No parágrafo 4º do artigo 60, há apenas a proibição de supressão de valores como forma federativa de Estado, voto direto, secreto, universal e periódico, separação dos poderes e direitos e garantias individuais. Não há um quinto inciso, por exemplo, protegendo o próprio parágrafo 4º ou artigo 60 como um todo de supressões ou de modificações. Então, imaginemos o seguinte: se alguém que deseja ver adotada no Brasil a pena de morte em tempo de paz, deseja criar uma emenda constitucional estabelecendo essa medida punitiva, não pode imediatamente, mas essa pessoa poderia ter uma ideia no seguinte teor: ela percebe que não pode suprimir nenhum inciso do artigo 5º porque eles são contenedores de direitos individuais, e os direitos individuais estão protegidos pelo inciso 4º do parágrafo 4º do artigo 60. Então, essa pessoa proporia inicialmente a revogação do parágrafo 4º do artigo 60, que traz a proteção aos direitos e garantias individuais. Em seguida, proporia a alteração ou a revogação do inciso do artigo 5º que contém o direito individual de ninguém ser submetido a uma pena de morte em tempo de paz no Brasil. Ora, como dito, não há no parágrafo 4º do artigo 60 nenhum dispositivo proibindo a supressão, a revogação dele próprio parágrafo 4º do artigo 60. Mas, mesmo não existindo expressamente essa proibição, ela é uma proibição implícita, porque senão não haveria razão de existir o próprio parágrafo 4º do artigo 60, pois a sua eliminação consistiria basicamente numa simples burocracia a mais se quisesse alterar qualquer outro dispositivo constitucional relativo aos bens que são constitucionalmente protegidos nesse dispositivo multimensionado. Então, a proibição de revogação do parágrafo 4º do artigo 60
não está explícita, mas é uma proibição implícita do próprio conjunto protetivo dos valores essenciais definidos pelo Constituinte originário. A doutrina, usualmente, costuma ir mais além. Ela se refere à proteção genérica, geral, sobre todo o artigo 60, nos aspectos formais e nos aspectos substanciais. Toda a processualística de modificação constitucional está implicitamente protegida, como também o exercente das alterações constitucionais, que no caso do Brasil é o Congresso Nacional, que atua, conforme já visto, de forma diferenciada de quando atua criando a legislação infraconstitucional. Tivemos assim um apanhado do estudo do poder constituinte, tanto na sua forma originária quanto nas formas derivadas. Esse é um dos temas mais constantes no direito constitucional. Apesar desta constância, está também em permanente evolução. Os nossos tempos, por exemplo, contribuem com a evolução do poder constituinte, vinculando esse poder à ideia democrática. E ao fazer esta vinculação, pensa-se até mesmo em limites ao poder constituinte originário. Limites esses vinculados à ideia de direitos humanos, direitos esses que pugnam essencialmente pela dignidade da pessoa humana.